Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Tenho agora uma notícia muito interessante que eu não vi sair nos jornais daqui. Não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com profecia, mas é algo que está acontecendo no planeta e não se divulga. Essa matéria saiu no The New York Times no dia 23 de julho. Escute aqui como é interessante, e o programa Jesus está Voltando traz também esse tipo de notícia de algo inesperado que está acontecendo no planeta. As coisas não são fáceis em La Unión, uma pequena comunidade na periferia de Lloro, em espanhol se diz Lloro, vilarejo rural na parte centro-norte de Honduras. A pobreza é geral. Os empregos são escassos. Famílias numerosas se espremem dentro de casas de adobe, que são tijolos de terra crua, água e palha e são feitos de forma manual. E muitas vezes as refeições são constituídas por pouco mais do que os cultivos de subsistência que os habitantes mantêm, em geral milho e feijão. Mas de vez em quando acontece algo incrível, algo que faz com que os moradores de La Unión se sintam bastante especiais. Esse fato acontece todos os anos, pelo menos uma vez, mas com mais frequência durante o final da primavera e o início do verão. E somente sob condições específicas, chuvas torrenciais, trovão e relâmpagos, condições tão intensas que ninguém se atreve a sair de casa. Uma vez que passa a tempestade, os moradores pegam baldes e cestos e saem pela estrada até um pasto inundado, onde o chão fica coberto com centenas de pequenos peixes prateados. Que coisa linda! Eu vou repetir esse parágrafo aqui para você ver que coisa linda. Uma vez que passa a tempestade, os moradores pegam baldes e cestos e saem pela estrada até um pasto inundado, onde o chão fica coberto com centenas de pequenos peixes prateados. Para alguns, é a única época do ano em que eles têm a oportunidade de comer pescados. É um milagre, explica Lúcio Pérez, 45 anos, um agricultor que viveu na comunidade de La Unión por 17 anos. Nós vemos isso como uma bênção de Deus. Pérez já ouviu diversas teorias científicas para o fenômeno. Ele diz que todas elas são repletas de imprecisões. Não há uma explicação, ele afirma. O que dizemos aqui em Lloro é que esses peixes são enviados por Deus. Moradores mais propensos à ciência sugerem que os peixes podem morar em rios subterrâneos ou em cavernas. Esses habitats transbordam durante grandes tempestades e, com a elevação das águas, os peixes são jogados para o nível do solo. Uma vez que as chuvas param e as águas baixam, os peixes ficam presos em poças. Outra teoria é que os canos de drenagem sugam os peixes de corpos próximos de água, talvez até mesmo do Oceano Atlântico, cerca de 72 quilômetros de distância, e os depositam em Lloro. Dessa forma, os peixes de fato cairiam do céu, mas a hipótese não explica, escute aqui, como os jorros caem direto nas mesmas áreas todos os anos. O povo tem uma fé intensa, diz Urbina, que prefere as explicações mais científicas para o fenômeno. Você não pode falar não para eles, porque isso os deixaria bravos. Ninguém nunca de fato viu um peixe cair do céu, mas os moradores dizem que isso se deve ao fato de que ninguém se atreve a sair de casa durante as fortes tempestades que trazem os peixes. É um segredo que só Nosso Senhor conhece, diz Audélia Hernández Gonçalves,
pastora de uma das 4 igrejas evangélicas de La Unión. É uma grande bênção porque vem dos céus. Veja, ela continua, as pessoas que menos podem comer peixe, agora conseguem comer peixe. A colheita vira uma atividade comunitária para cerca de 200 famílias de La Unión e todos compartilham da dádiva. Escute aqui a lição que eles nos dão aqui. Aqueles que coletam mais redistribuem seus peixes para as famílias que não conseguem chegar a tempo de coletar sua parte, segundo a pastora. Vender os peixes é proibido. Você não pode vender a bênção do Senhor. Ela explica. E aqui é uma grande lição para uma parte de que se diz Igreja do Senhor aqui neste país e no planeta, que estão vendendo bênçãos, vendendo curas, vendendo testemunhos, vendendo tudo para ganhar dinheiro. Porque ela disse, a pastora Aldélia Hernandes, vender os peixes é proibido. Você não pode vender a bênção do Senhor. E isso serve de lição para nós. Aquilo que você recebe de graça do Senhor, dê de graça. Não podemos estar querendo enriquecer às custas da palavra de Deus. E muitos vão dar conta do que estão fazendo no presente quando estiverem frente a frente com o Senhor. Para nós é uma fonte de orgulho, diz Antônio Barella Murillo, 65 anos, que viveu sua vida inteira no vilarejo. Quando nós nos apresentamos, dizemos, sou do lugar onde chove peixe. Então veja que matéria linda é essa de um lugarejo lá em Honduras que chove peixe todo ano. Isso nos faz lembrar uma história também que aconteceu lá em Êxodo, capítulo 16, quando o povo começou a reclamar de Moisés. No versículo 3 do capítulo 16 diz, e os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então, neste tempo aqui, houve chuva, o chamado maná, e todas as manhãs eles iam recolher. Eles também nunca viram isso, acredito, porque caía durante a madrugada, nunca viram cair do céu. Apenas de manhã, quando eles chegavam lá, estava o maná. Mas essa é uma história que podemos tirar muitas lições. E uma das lições é que precisamos ajudar aqueles que estão ao nosso lado, muitas vezes necessitando e não fazemos. Eu achei lindo isso aqui, esse trecho final, quando a pastora diz, vender os peixes é proibido. Você não pode vender a bênção do Senhor. Isso para mim é uma lição tremenda que cada um de nós precisa ter em mente, que o dom que o Senhor nos dá, não podemos negociar. Aquilo que recebemos de graça, devemos dar de graça. Então, esta é mais uma matéria do programa Jesus Está Voltando, que é um vilarejo em Honduras, chove peixe todo o ano. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus Está Voltando.